Olha, eu diria que o chat GPT, ele traz possibilidades praticamente infinitas. Então, o que eu entendo que é o grande salto é que nós estamos há muito tempo falando sobre inteligência artificial, mas agora ela está se tornando muito fácil de ser utilizada. Nós estamos tangibilizando as aplicações, está virando uma coisa quase lúdica. Então, o chat, para quem não usou, eu aconselho que use, você vai lá e abre um chat com essa inteligência artificial. Só que, ao invés de você receber uma resposta como se fosse o Google, então, por exemplo, se você digitar no Google quando aconteceu determinada guerra, ele vai te dar uma série de sites para que você possa acessar a informação. No chat GPT, ele pode contextualizar do jeito que você pedir. Então, por exemplo, você pode pedir lá, olha, me escreva 2 parágrafos sobre determinado acontecimento histórico. Ele vai elaborar isso e, mais do que isso, cada vez que ele gera de forma inédita. Então, você não vai receber toda vez o mesmo resultado. Você pode pedir um artigo, você pode pedir até... Nós tivemos um caso recente de uma pessoa que escreveu um livro em menos de 72 horas e publicou na Amazon usando o chat GPT. Então, com esse poderio, desse poderio que nós estamos falando para poder produzir informação. Agora, Arthur, qualquer pessoa pode usar o chat GPT? Em que momento que está esse novo conhecimento que está chegando aí ao alcance de todos nós? Olha, a ferramenta está aberta, ela está gratuita, inclusive hoje foi anunciado que vai ter um plano pago aí com algumas funcionalidades a mais, o que é natural, né? Então, espera-se que isso poderia acontecer, mas nesse momento está aberto para teste, então é só entrar no site lá, a organização, a empresa, enfim, é OpenAI. Se você digitar aí no Google Chat GPT, por vezes as pessoas não conseguem acessar por causa do excesso de demanda. Mas aí é só esperar alguns minutos, você consegue. Então, é só digitar no Google, acessar o site, criar sua conta e a partir daí você pode brincar com a ferramenta justamente para entender como é que ela pode te ajudar. Tem gente usando isso, por exemplo, para criar anúncio para rede social, tem gente que tem aquela trava para começar um texto e está usando o chat GPT, que mesmo que ele não entregue uma versão incrível, é uma versão inicial, e aí o ser humano pode lapidar, ou seja, é IA cooperando com pessoas. Aquilo que nós falamos por muito tempo, agora está se concretizando. Tá certo. Agora, inclusive, vocês que acompanham o Olhar Digital, vocês devem ter acompanhado também que nós fizemos um review do DALL-E 2, que é justamente isso, a inteligência artificial trabalhando para gerar imagens. E você comentou desse livro, Arthur, eu tinha lido a respeito da pessoa que fez o livro em 72 horas utilizando a inteligência artificial do chat GPT somado ao DALL-E 2, que é com imagens. Então, é um livro ilustrado e que foi feito em 72 horas, foi isso mesmo? É exatamente isso. O livro é um livro infantil, tem ilustrações que descrevem a história, né? Então, ele recebeu algumas críticas pelo texto não ser tão envolvente, mas aí eu acho que também tem muito a ver com a própria velocidade que o autor estava buscando, né? Então, ele não lapidou, né? Qualquer pessoa que escreve um texto, pode ser um artigo, enfim, sabe que o processo de revisão é extenso, leva muito tempo, então me parece que não era esse o objetivo, ele queria mostrar o potencial da ferramenta e foi o que ele conseguiu, né? Então, uma vez mais, eu acho que o futuro, essa ferramenta, esse tipo de ferramenta vai se tornar inevitável, tanto que nós temos aí um grande investimento por parte da Microsoft para incorporar isso nas suas ferramentas de produtividade. Então, quer dizer, se no Google nós temos o autocompletar enquanto você está respondendo um e-mail, imagina só o potencial disso. Você pode escrever lá, olha, ChatGPT, termina esse e-mail para mim, e é por isso que alguns estão falando que o próprio Google está muito assustado com essa velocidade da evolução do chat GPT, tanto que alguns analistas estão chamando aí esse tipo de ferramenta como o começo do fim do Google. Eu acho que é um grande exagero, tem muita complementariedade nessa história. Mas com certeza deve estar assustando o pessoal lá do Google, sim, né? Pelo volume de possibilidades. Agora, com toda certeza, não é, Arthur? Sempre surge aquela questão da autoria dos textos, da autoria, legitimidade de imagens. Isso com certeza vai acontecer. Agora, na sua opinião, como que é a forma correta e saudável de utilizar o chat GPT?
Da forma como eu estava mencionando, em relação a não ser o substituto. É claro, em algumas tarefas isso fatalmente vai acontecer. A questão dos direitos autorais ela é muito grave, né? Porque a inteligência artificial ela só consegue aprender baseada em exemplos. Então, o chat GPT ele consome um volume monstruoso de dados para que ele possa dar essas respostas. Até por isso, que é uma informação importante aqui, se você pedir para ele descrever um determinado fato, ele te dá uma mensagem dizendo, olha, eu só consigo descrever os fatos até 2021. Por quê? Porque ele ainda não tem a base de dados do que aconteceu em 2022. Então, é interessante notar isso. E aí, as reclamações têm a ver, por exemplo, com obras que isso está acontecendo com as imagens, como é o caso do DALL-E 2, e também com os textos, que alguns autores começaram a perceber que algumas frases, alguns pedaços, são incrivelmente parecidos com aquilo que eles já fizeram. Por quê? Porque a inteligência artificial ela monta como se fosse um Frankenstein, ou seja, ela pegou um pedacinho de aprendizado desse autor, um pedaço daquele outro e tudo mais, só que é virtualmente impossível rastrear, e é por isso que esse debate está muito acalorado. Com relação ao uso, eu acho que tem que ser uma ferramenta de auxílio, então é aquela velha história, não substitui o aprendizado, né? Por isso que é fundamental usar software, usar uma calculadora, mas também é fundamental ter o pensamento crítico capaz de identificar se aquilo está certo, está errado, se a própria ferramenta se enganou, como acontece em inúmeros casos. Ah, com toda certeza. Agora, Arthur, na sua opinião, você acredita que esse movimento vai exigir normas mais específicas de uso em breve? Eu não tenho dúvida. O que está acontecendo agora, por exemplo, com o banimento do chat GPT lá nas escolas em Nova York, é algo que vai acontecer no mundo inteiro, pelo menos esse debate. Acredito que algumas vão banir, outras não. E o interessante é que no comunicado da escola eles falaram que os alunos poderiam usar. Eu diria que isso é uma visão muito otimista, até ingênua. Certamente os alunos já estavam usando. Mas isso vale lembrar também que quando a internet chegou nos ambientes de trabalho, nas escolas, em absolutamente qualquer lugar, também causou esse abalo sísmico. No começo isso é proibido e daí volta um tempo depois de passar por essa discussão do lado tóxico, mas também do lado bom, e volta como um grande aliado para a própria educação. Então, tudo isso é incrivelmente novo. Então, num primeiro momento, para poder fazer esse debate, vai acontecer isso nas escolas, vai acontecer o debate em relação à propriedade intelectual, com relação à legislação. Nós teremos impactos no direito, em inúmeras áreas. E tudo isso está só começando. Então, para quem gosta de tecnologia, vai ter muita notícia e muita oportunidade. Com toda certeza. Agora, tem uma pergunta, uma dúvida que com certeza está rondando a cabeça de muita gente. A inteligência artificial, assim como o chat GPT, pode roubar empregos de seres humanos, Arthur? Qual a sua opinião? Vai roubar, sem sombra de dúvida, daqueles seres humanos que não entenderem como é que esse tipo de ferramenta pode ajudá-los. Então, imagina só uma pessoa tentando buscar trabalho hoje, se ela não tiver nenhum contato, por exemplo, com a computação, com a internet, com tudo isso que entrou nas nossas vidas de forma mais acelerada nos últimos 30 anos. A pessoa vai ter muita dificuldade. Só que, para quem está nos assistindo e nos acompanhando, que tem um pouco mais do que 30, 40 anos, essa pessoa, e eu estou nesse grupo, obviamente, nós já estivemos lá onde nada disso existia. E aí o que acontece é que nós fomos incorporando isso na nossa vida. Ou seja, para quem ficou parado há 40 anos atrás, hoje vai ter uma dificuldade gigantesca para encontrar oportunidades. O que está acontecendo agora é a mesma coisa, só com inteligência artificial. Então, se a pessoa está super atualizada, mas não entrar na onda da IA, o que vai acontecer é que daqui a um tempo ela vai passar a ter muita dificuldade. Ou seja, ao longo da história, nós temos inúmeras profissões que empregavam milhões de pessoas e que foram substituídas por outras tarefas, porque foram incorporadas, foram automatizadas e por aí vai. Ou seja, não dá para fazer esse recorte de que as pessoas serão substituídas. Elas vão ter que se adaptar às novas ferramentas.